Paz e graça, meus queridos, da parte de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez com um vídeo para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com os amados irmãos e amigos. Eu ainda continuo rouco, como os irmãos podem perceber, podem ouvir. Minha cidade é muito quente, Governador Valadares, Minas Gerais. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E aí, muita água gelada, muita coisa gelada, então isso acaba agredindo um pouco a garganta, a gente fica assim. Mas vamos romper em fé, divulgando esse canal de bênçãos, esse canal que Deus levantou. Creio em Deus que Ele levantou para levar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. E aqui estamos nós para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, a você que tenha nos acompanhado, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa palavra de Deus com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que almas sejam libertas do inferno, para que realmente grilhões sejam quebrados, para que as pessoas possam realmente se achegar a Deus. Vamos ler uma porção da palavra de Deus que está lá em Atos, versículos 42 a 45. Atos, versículo 42 a 45. Atos 2 vai tratar sobre a descida do Espírito Santo, o Pentecostes. E ali também a formação da igreja, onde a igreja toma sua forma, onde ela começa ali, de fato, a existir. E tomando a sua forma, infelizmente, com o passar do tempo, ela vai perdendo essa forma, ela vai se deformando, aonde vem Martim Lutero com as 95 teses para trazer a igreja de volta à forma. O sonho de Martim Lutero era que a igreja voltasse à forma. Nós, teólogos reformados, pregadores reformados que somos, nós cremos que a igreja ela precisa voltar à sua forma. Mas como voltar à forma? Na pregação do evangelho, na pregação da palavra, na vivência do verdadeiro evangelho. E aqui em Atos 2, 42 a 45, nós destacaremos 6 pontos, nessa breve reflexão, que esses 6 pontos nos darão uma luz da palavra de Deus. Diz assim, então, a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Primeiro ponto que queremos destacar nesse texto é a perseverança. Eles perseveravam, ou seja, eles persistiam, eles continuavam inflexíveis, eles aderiam firmemente à sã doutrina, eles não flexibilizavam a palavra, eles não amoldavam a palavra de Deus à vida deles, muito pelo contrário, eles amoldavam a vida deles à palavra, à doutrina. Eles tinham esse cuidado em perseverar, em se agarrar firmemente à palavra de Deus, que é a sã doutrina. E aqui nós entramos no segundo ponto da nossa reflexão, que é a doutrina, ou seja, os ensinos dos apóstolos, o conteúdo do ensino. E qual eram os ensinos dos apóstolos? Era o querigma, que é a pregação da igreja primitiva. Ela não tinha, venha buscar o seu milagre, 5 pontos para a sua bênção. Eles não tinham, hoje é o melhor ano da sua vida. Não, o melhor ano da vida deles foi quando Cristo morreu na cruz. Então eles pregavam o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa era a pregação dos apóstolos. Esse eram os ensinos dos apóstolos na igreja primitiva. E foi justamente essa sã doutrina que, infelizmente, a igreja tem perdido. Ela perdeu sua forma porque ela abriu mão, ela se distanciou da sã doutrina, ela se distanciou do evangelho, tirou Cristo do centro do evangelho e colocou outros fundamentos. Fundamento agora não é mais Cristo. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a base do evangelho. Mas hoje em dia temos visto totalmente diferente. Um evangelho totalmente distorcido, destoado da palavra de Deus. E essa era a sã doutrina que os apóstolos pregavam, e essa era a sã doutrina que a igreja primitiva se aderia, se agarrava, perseveravam. E o terceiro ponto da nossa reflexão, que é a comunhão. Então, eles perseveravam na doutrina, mas também tinham comunhão. Comunhão quer dizer, no grego, koinonia, o senso comunitário ou a disposição
em comum para ajudar o próximo. Ou seja, eles se ajudavam, eles se abraçavam, eles se importavam um com o outro, eles tinham comum, eles compartilhavam. É totalmente diferente de hoje. Hoje vivemos num mundo fechado, onde o eu, o meu, o ter é mais importante. Onde almas agora são apenas números. Onde agora pessoas não se importam mais umas com as outras. Chegamos na igreja, sentamos em nossos bancos, nos fechamos em nosso mundo de dor. Cumprimentamos às vezes a pessoa do nosso lado, uma ou duas pessoas do nosso lado, isso se o ministrante do louvor assim o pedir. Não temos mais o partilhar, não nos importamos mais uns com os outros. Cadê? Cadê essa comunhão? Não tem mais. A igreja vai cada vez mais perdendo a sua forma. Nós, teólogos reformados, como disse, nosso desejo é que a igreja volte à sua forma, que ela volte a compartilhar essa união, essa unção, que ela volte realmente a experimentar a união dos irmãos com Cristo Jesus. E o quarto ponto que nós queremos destacar é o temor. Eles tinham temor, ou seja, eles tinham reverência, eles prestavam um culto a Deus com reverência, eles chegavam diante do Eterno com reverência. Eles tinham reverência a Deus, eles tinham reverência à sã doutrina, eles não tratavam ela de qualquer maneira, não tratavam a sã doutrina de qualquer forma. Eles temiam a Deus, e diferente de hoje, adentram as igrejas, adentram os santos dos santos, a presença de Deus de qualquer forma. Não se preocupa mais em prestar um culto a Deus verdadeiro, de coração. E o quinto e penúltimo ponto, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, estavam juntos não só meramente por estar, mas tinham em comum a disposição do mútuo auxílio, ou seja, se ajudavam na prática, não ficavam somente na teoria, eles se ajudavam, eles se importavam, se envolviam um com os outros. E aí entramos no sexto e último ponto, que é o versículo 45, que diz: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ou seja, eles não só ouviam, eles praticavam. Eles punham em prática o que ouviam, eles tinham realmente essa preocupação um com os outros. Meu querido, essa palavra vem hoje nos chamar a atenção para voltarmos à prática do primeiro amor, voltarmos à comunhão, voltarmos a perseverar nessa doutrina, voltar realmente a servir a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Que essa palavra complete, que Cristo, que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra em seu coração. Que essa palavra, ela encontre guarida em seu coração. Meu querido, se você foi abençoado, se você foi tocado por essa palavra, curta o nosso vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa bênção que é o canal do Ministério Além Fronteiras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estamos buscando inovar o canal. Vamos trazer mais novidades para os irmãos daqui a algum tempo. E sempre lembrando que o objetivo do Ministério Além Fronteiras é abrir igrejas aonde essa palavra seja pregada, onde essa palavra seja vivida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.